Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje teremos uma participação para lá de especial. A Peppa Pig vai me ajudar a conduzir esta aula. Vimos nas aulas anteriores que é possível gravar em uma determinada posição da memória variáveis e nessas variáveis atribuir valor. Por exemplo, aqui no nosso algoritmo da audiência da Peppa. Criamos uma variável audiência Peppa Janeiro e atribuímos 2 pontos de audiência. Em fevereiro a Peppa teve 4, em março 6, abril 8 e maio 10. Executando o programa, a gente vê que foram gravadas essas informações. E para cada mês foi atribuído um valor. Porém, o mundo real é bem mais complexo do que isso. A Peppa Pig, ela estreou em 2004. Se eu quisesse guardar todas as audiências em todos os países da Peppa Pig, em todos os meses, eu teria que criar várias variáveis. Porém, criar várias variáveis pode comprometer o desempenho do seu sistema, pois o computador está processando linha a linha. Para esse problema, temos uma solução mais viável. Ao invés de criar uma variável para cada mês, para cada ano, para cada país, eu posso jogar as informações em uma única variável, desde que seja do mesmo tipo, através de vetores e matrizes. O vetor é nada mais, nada menos que um conjunto de elementos consecutivos, todos do mesmo tipo, que podem ser acessados individualmente a partir de um único nome. Os vetores também são chamados de array. Talvez ainda não está claro como a gente coloca vários elementos numa mesma variável. Com o nosso exemplo da Peppa, vocês entenderão melhor. Nesse caso, o que foi que eu fiz? Ao invés de criar audiência Peppa janeiro, fevereiro, março, abril, eu criei um vetor e esse vetor tem 5 posições. Como vocês devem saber, na computação começamos a contar a partir do zero. E aqui eu criei uma única variável do tipo inteiro, coloquei na posição 0 audiência de janeiro, na posição 1 audiência de fevereiro, na posição 2 audiência de março, na posição 3 audiência de abril e por fim na posição 4 audiência de maio. Portanto, para declarar um vetor, a sintaxe é esta. Você declara o tipo, cria um nome para a variável e diz quantas posições ela vai ter, no caso, e diz entre colchetes o tamanho do vetor. E o que está acontecendo aqui? Todas as audiências de janeiro a maio foram colocadas em uma única variável. Podemos verificar que esse código vai fazer a mesma coisa do código anterior, aquele qual atribuímos uma variável para cada audiência. Vamos ver? A audiência da Peppa em 2020 foi em janeiro, fevereiro, março, abril. Vamos executar agora com um array a mesma coisa. A diferença é que o código está mais eficiente e eficaz, pois ele produz o mesmo resultado, mas com desempenho melhor. E como eu faço para acessar cada índice? Neste nosso código a gente está acessando e imprimindo na tela todos os meses. Para acessar individualmente, você tem que sempre indicar o índice onde está o dado. Por exemplo, eu quero só o mês de janeiro. O mês de janeiro, já sabemos, ele está no índice 0. Então, eu coloco o nome da minha variável e entre colchete 0. E se eu fizer outro acesso, eu quero o mês de janeiro e o mês de abril. A mesma coisa, sabemos que o mês de abril está no índice 2. Logo, acessamos individualmente cada valor. A gente ainda pode modificar e melhorar esse exemplo da Peppa. Na nossa variável, que é um vetor, ao invés de 5, eu vou colocar 6 para fechar o semestre. E o que eu estou fazendo nessa variável? Eu estou dedicando 6 espaços na memória, contados a partir do zero. Esse espaço se chama o índice, os quais eu vou colocar a audiência de cada mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E aqui, ao invés de informar a audiência, eu vou pedir para o usuário digitar qual é a audiência de cada mês. Então aqui eu faço um printf. Eu sempre coloco o ponto e vírgula no final para não esquecer. Entre aspas, digite a audiência de janeiro. Eu vou receber através do scanf, tirar o valor atribuído e dizer que tipo ele vai receber. No nosso caso, é o inteiro, né? Poderia ser D, mas vou colocar o I. Opa! Eu tô aqui,
Eu vou fazer a mesma coisa com os outros meses. Vou apagar esse. Então, no índice 0 está janeiro, no índice 1 vai estar o fevereiro, no índice 2, março, no índice 3, abril, maio e junho. 4, 5. Por que são 5? Porque sempre começa no índice 0. Vamos lá? Deixa eu ajeitar aqui. Janeiro foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no final, imprimimos cada audiência. Imprimimos o de janeiro, o de fevereiro, o de março, abril, maio. Esqueci o de junho, esquecemos aqui o de junho. Agora está certo. Isso mesmo. 2, 3, 4, 5 pontos, 6 pontos de audiência, certinho. Ainda podemos melhorar esse código deixando mais otimizado. Como? Se a gente prestar atenção, esse print digita audiência, ele está se repetindo. Fazer esse código repetindo o printf, tudo bem. Mas aqui deu certo porque são 6 meses. Se a gente precisasse trabalhar com um número maior de dados, ia ficar mais complicado. E como o print se repete, a gente pode trabalhar com for. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma variável i. E para melhorar um pouco nosso exemplo, eu vou calcular a média desse semestre. Então, eu crio uma variável do tipo float com a média do semestre. Aqui eu posso utilizar o for. Já que a gente está trabalhando com índice, então ele se inicia com 0. O que é que a função for faz dentro de uma array? Ele vai percorrendo cada índice. Então eu vou dizer, olha, comece com 0 e percorra todo o índice até ir ser menor do que 6, já que a gente está trabalhando com semestre. E essa pergunta que eu estou fazendo, você repita. Então você repita, digita a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E quando o número for menor do que 6, já que a gente está trabalhando com um semestre, com um array de 6 posições, então ele vai acrescentar a pergunta. Como o usuário ele está digitando esse valor, a gente precisa do scanf para receber esse valor. Então a gente escreve scanf. Aqui o que é que vai receber a partir do teclado? Vai receber a audiência, PEPA, e todo o percurso que acontecer no i. Agora eu vou ajeitar aqui o printf, colocar o tipo, vamos tirar esse ponto vírgula que não existe, acrescentar aqui a porcentagem. Então, como ficou? O printf, então ele vai percorrer a partir do índice 0 até chegar ao quinto, vai acrescentando, vai perguntando uma vez, ele vai fazendo a sequência. Então a gente vai pegar tudo aquilo que foi digitado no usuário e colocar no nosso vetor, a partir do que foi recebido pelo i. Vamos testar? Digita audiência. Deixa eu colocar um _n aqui para ficar melhorzinho. Digita audiência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente obteve o mesmo resultado com for. Enquanto for menor que 6, ele vai perguntando, digita audiência, então vai acrescentando 1, digita audiência, vai acrescentando mais 1. Então ele vai colocando o incremento, a nossa pergunta, a gente jogou no nosso vetor, a partir do que foi capturado pelo teclado e saiu o nosso resultado. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui. Está apenas faltando calcular a média das audiências. Eu vou colocar aqui a variável que a gente criou, média, ele já me dá aqui a opção, média semestre, é igual à audiência da PEPA correspondente ao mês de janeiro, mais fevereiro, e assim por diante.
dividido por 6. Vou colocar o print aqui no final da média. Print F. A média da audiência da Peppa no primeiro semestre de 2020 foi. Como o meu tipo é float e pode ser que venha um número decimal, eu vou delimitar em até 2 casas decimais. A variável média semestre. Espera que tá faltando parêntese aqui e tirar esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A média da audiência da Peppa em 2020 foi 3.0. Entenderam, turma? Vamos treinar? Eu vou postar aqui na plataforma um vídeo só com exercícios e também uma lista que corresponde à parte prática. Até a próxima, pessoal!